Cachorro Caramelo fica 4 dias preso em casa abandonada e quando ele fugiu algo chocante aconteceu. O vento gelado cortava as ruas desertas naquela tarde cinza. Dentro de uma casa abandonada, em um dos cantos mais distantes da cidade, um cachorro caramelo estava preso, sem saber o que o destino lhe reservava. Ele se chamava Caramelo pela cor de sua pelagem, mas no fundo sabia que seu nome não era tão simples quanto isso. Por 4 longos dias, ele esteve isolado, sem comida, sem água, e, principalmente, sem esperança de que alguém se lembrasse dele. O cheiro de poeira e mofo tomava conta do ambiente, e os poucos raios de sol que tentavam atravessar as janelas quebradas não ofereciam nenhum conforto. O cansaço, a dor e o desespero eram palpáveis. Mas algo dentro dele dizia que não poderia desistir. Quando ele finalmente encontrou uma pequena brecha nas paredes da casa, algo inexplicável aconteceu. Ele, que até então pensava estar completamente sozinho, viu a luz do luar iluminando o caminho de fuga. E foi naquele momento, no exato instante em que atravessava a porta quebrada, que ele percebeu que sua fuga não era apenas uma chance de sobrevivência. Era um chamado, um passo em direção a algo muito maior e mais assustador do que ele jamais imaginara. Ao sair para a rua, o cachorro Caramelo se deparou com um cenário diferente do que esperava. A cidade parecia calma, mas havia algo no ar, algo que não estava certo. E então ele viu uma mulher, de veste simples e olhar distante, parada na esquina. Seus olhos pareciam perdidos, como se estivessem à espera de algo. Ele sentiu, sem saber porquê, que ela tinha algo a ver com ele, que seus destinos estavam de alguma forma entrelaçados. Curioso, ele se aproximou, e, ao dar o primeiro passo, um som estranho cortou o silêncio, o som de um sino distante. Ele parou, mas a mulher não se moveu, apenas observava. O cachorro, confuso, continuou a caminhar até ela, e foi aí que ele ouviu a voz suave e misteriosa da mulher: "Você está aqui, finalmente." Ele não sabia o que isso significava, mas a frase ecoou em sua mente como se já tivesse sido dita antes. Ela, com calma, contou ao cachorro que ele não era um cão qualquer. Ele era a chave, a peça essencial para um grande enigma. E aquela casa onde ele estava preso não era apenas uma edificação deteriorada, era um portal para outras dimensões, e ele fora escolhido para algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Você está curioso para saber o que acontece a seguir? Curta o vídeo, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada surpreendente. Agora, vamos continuar a história. A mulher, com seu amuleto cintilando no pescoço, olhou para o cachorro com um semblante sério. O mundo que você conhece está prestes a mudar. Eu tenho buscado por você há muito tempo, disse ela, como se estivesse conversando com um velho amigo. Mas o cachorro Caramelo não sabia o que ela queria dizer. Ela o guiou até a praça da cidade, onde uma estranha energia parecia pairar no ar. Algo estava prestes a acontecer. Algo que ninguém na cidade estava preparado para enfrentar. Enquanto caminhavam, o cachorro sentia uma pressão crescente, como se algo o estivesse puxando para um destino que ele não podia entender. Ele queria entender, queria saber o que tudo isso significava, mas ao mesmo tempo, não sabia se deveria confiar naquela mulher. Mas o olhar dela parecia seguro, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo. Ao chegarem à praça central, o chão parecia vibrar sob suas patas, e os ventos começaram a soprar com mais força. As marcas no piso se tornaram visíveis, formando padrões que o cachorro nunca havia visto antes. Aqui está o seu caminho, a mulher disse, apontando para o centro da praça. Agora você precisa decidir se quer realmente saber a verdade. Em meio à confusão, algo estranho aconteceu. Uma criança, que até então observava de longe, correu até a mulher, chamando por ela com desespero. O cachorro, em um impulso, se aproximou para ver o que estava acontecendo, mas assim que se aproximou, algo despertou dentro dele. Ele reconheceu a criança. Mas como? Ela apareceu em seus sonhos durante os dias em que esteve preso na casa. Ela estava ali, e o cachorro sabia, de alguma forma, que ela fazia parte de tudo aquilo. O que parecia ser apenas uma fuga do cansaço e do medo, agora se transformava em uma missão muito maior.
E o cachorro Caramelo percebeu que ele estava prestes a ser testado de uma maneira que jamais imaginou. Mas qual era o verdadeiro papel dele? O que ele tinha a ver com as forças misteriosas que a mulher e a criança estavam tentando combater? Com a criança ao seu lado e a mulher liderando o caminho, o cachorro Caramelo começou a entender que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele estava agora em uma jornada que o levaria para além do que poderia imaginar, com desafios inesperados, forças invisíveis e, acima de tudo, a busca por respostas. Você ainda está com a gente nessa aventura? Não se esqueça de curtir, comentar e, claro, se inscrever no canal para acompanhar tudo de perto. A história de hoje está longe de terminar. O que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente. A cada passo, o cachorro Caramelo se aproximava mais de um mistério que ultrapassava a sua compreensão. As visões que ele teve durante seus dias de confinamento começaram a fazer sentido. Ele sabia que estava envolvido em algo muito maior do que ele mesmo. As dimensões paralelas, as marcas enigmáticas no chão, o amuleto que a mulher carregava, tudo estava conectado de uma forma que ele mal podia acreditar. Então, no exato momento em que a cidade parecia respirar por um segundo, um homem misterioso surgiu no horizonte. Ele estava distante, mas o cachorro Caramelo sabia que ele não estava ali por acaso. Ele era uma ameaça, alguém que queria impedi-los de seguir em frente. Mas quem era ele? O que queria? E o mais importante, por que ele parecia saber tanto sobre o cachorro? Em uma reviravolta inesperada, o homem revelou que a mulher não estava apenas sendo perseguida por um inimigo comum. Ele explicou que forças sombrias estavam em jogo, e o cachorro Caramelo era, de alguma forma, a chave para impedir o caos. Mas essa revelação não foi suficiente para dissipar o medo. Havia algo mais, algo que estava prestes a acontecer. À medida que a história avançava, o cachorro Caramelo, junto com a mulher e a criança, começava a entender a importância de suas ações. Não se tratava apenas de sobreviver, mas de proteger algo muito maior. Cada decisão, cada passo dado, trazia consequências que ele mal conseguia compreender. Mas ele não poderia voltar atrás. Ele tinha um papel a cumprir. Ainda não sabe o que vai acontecer? Fique ligado. Curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando cada momento dessa jornada surpreendente. A história está apenas começando, e você não vai querer perder o que vem a seguir. O vento cortante e o cheiro de poeira eram os únicos companheiros de Caramelo na velha casa abandonada onde se encontrava. O cachorro, de pelagem dourada, olhava para os cantos escuros com um ar de desconfiança. O som da madeira rangendo e os estalos do telhado decadente eram os únicos sinais de vida naquele lugar. Ele estava sozinho. Há 4 dias, ele se encontrava ali, preso sem comida, sem água, sem sequer uma esperança de alguém vir procurá-lo. A última coisa que lembrava era de ter corrido atrás de um gato travesso e, de repente, ter se encontrado naquela casa, sem poder escapar. Caramelo não era um cachorro qualquer. Ele era um vira-lata de rua, mas não tinha uma vida comum. Seus olhos, geralmente cheios de energia e curiosidade, estavam agora nublados pela exaustão. Seu estômago roncava, e seu corpo já não respondia como antes. O chão de terra, frio e duro, o fazia se encolher a cada momento de descanso forçado. Mas ele sabia que, se ficasse ali por muito mais tempo, suas chances de sobreviver seriam mínimas. Ele sempre fora um cachorro com um instinto aguçado, e, quando sentiu que já não podia mais esperar, foi quando percebeu que algo havia mudado. O silêncio da casa era profundo demais para ser normal. Uma sensação estranha o envolvia, como se ele estivesse sendo observado. Ele se levantou e, instintivamente, começou a andar por aquela casa que parecia se estender para longe de seus limites visíveis. No canto da sala, algo brilhou. Caramelo, sempre atento, se aproximou lentamente, farejando o ar. Era uma brecha na parede. O cachorro não sabia se era por pura sorte ou por algum tipo de força invisível, mas ele sentiu que aquela era sua única chance. Ele empurrou a parede com sua pata e, com um esforço desesperado, conseguiu romper a barreira, criando um pequeno espaço por onde ele poderia passar.
No instante em que Caramelo escapou para o lado de fora, o vento gelado bateu em seu rosto, e ele sentiu um alívio imediato. Mas essa liberdade foi efêmera. O que ele não sabia é que sua fuga o levaria diretamente para o coração de um mistério que iria mudar sua vida para sempre. Ao sair da casa, Caramelo olhou ao redor. A cidade estava silenciosa. Não havia carros, não havia pessoas. Mas, de repente, ele viu algo que fez seu coração bater mais forte. Uma mulher, com vestes simples e um olhar distante, estava parada na esquina, como se estivesse esperando por ele. Seus olhos eram profundos, e, ao contrário de tudo o que Caramelo já tinha visto, ela parecia ter uma conexão direta com ele, algo além de uma simples coincidência. Caramelo, hesitante, se aproximou. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um som ecoou pelo ar de um sino distante, profundo, que parecia chamar por ele. Ele parou, desconcertado, e olhou novamente para a mulher. Ela não se movia, mas seu olhar fixo era como um convite, um enigma esperando para ser desvendado. Você está aqui, a mulher disse, com uma calma impressionante. Eu sabia que viria. As palavras dela eram suaves, mas carregadas de um peso estranho, como se fossem ditas por alguém que compreendia algo que Caramelo ainda não entendia. Caramelo ficou ali, olhando para ela, sem saber o que dizer. Ele não tinha palavras. Ele apenas sentia uma forte sensação de que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira irreversível. A mulher olhou para ele com uma expressão que misturava confiança e mistério, como se tivesse esperado muito tempo por aquele momento. Você sabe, ela continuou, a casa onde você estava e não era apenas uma casa velha. Era um portal, um ponto de conexão entre diferentes mundos. E você, Caramelo, é a chave para algo muito maior. O cachorro olhou para ela, confuso, sem entender completamente o que estava acontecendo. Ele, que sempre foi um cachorro de rua, sem muitos vínculos ou responsabilidades, nunca imaginaria que sua vida teria qualquer relação com mundos paralelos, energias ocultas ou mistérios maiores. Mas algo na maneira como ela falou, algo no ar ao seu redor, fazia com que ele acreditasse. Era como se ele estivesse vivendo algo que não estava pronto para compreender completamente, mas que agora fazia parte de sua realidade. A mulher continuou, sem pressa, como se já soubesse o que se passava na cabeça de Caramelo. Você foi escolhido, Caramelo. Escolhido para proteger este lugar, para manter o equilíbrio. E agora, você deve entender o que aconteceu para chegar até aqui. Caramelo ainda não conseguia processar tudo o que estava ouvindo, mas uma coisa era certa, ele estava ali por uma razão. Não era por acaso que ele havia escapado da casa abandonada naquele momento exato. Ele estava no meio de algo muito maior, e embora fosse um simples cachorro de rua, agora ele sentia que seu destino estava ligado ao destino daquela mulher e de muitos outros que ele ainda não conhecia. Mas o que eu preciso fazer? Perguntou Caramelo, com seus olhos fixos nela, tentando entender o que estava acontecendo. A mulher sorriu de maneira suave, quase como se estivesse compartilhando uma informação secreta. Você precisa entender o que está por trás de tudo isso, Caramelo. A casa onde você esteve e era um ponto de conexão. E agora, você tem uma missão. Mas, para isso, precisa encontrar o caminho certo. A mulher estendeu a mão para ele, oferecendo-lhe algo que Caramelo nunca imaginaria, confiança. Ele hesitou, mas em algum lugar dentro de si, ele sabia que não havia como voltar atrás. Algo dentro dele pulsava, algo que dizia que ele estava pronto para isso. Mesmo que não soubesse como ou porquê. E assim, naquele instante, Caramelo deu seu primeiro passo em uma jornada que ele nunca poderia prever. Uma jornada de mistérios, de segredos antigos e de forças invisíveis, onde ele seria mais do que um simples cachorro. Ele seria a chave. Caramelo ainda não conseguia compreender completamente as palavras da mulher, mas o que sentia era claro, algo muito maior estava em jogo, algo que não poderia ignorar. A cidade ao redor estava silenciosa, mas, ao mesmo tempo, carregada de uma energia diferente, quase palpável. Ele a seguia, cada passo seu sendo guiado por uma força invisível, uma sensação de urgência que ele não sabia explicar. A mulher parecia saber exatamente para onde estava indo, e Caramelo, sem hesitar, a acompanhava.
Eles passaram por ruas desertas e praças vazias, mas, a cada esquina, ele sentia que algo estava se alinhando, como se o destino estivesse finalmente tomando forma diante de seus olhos. O céu, que antes estava nublado e opaco, agora parecia mais claro, como se a luz do sol tentasse atravessar a densa camada de nuvens, revelando uma paisagem familiar, mas ao mesmo tempo, estranha. "Você sente isso?", perguntou a mulher, sem desviar o olhar da frente. "Este lugar é mais do que parece." Caramelo, embora não pudesse entender completamente, sentia a diferença. O ar parecia mais espesso, como se estivesse carregado de algo antigo. Ele não sabia, mas seu instinto dizia que ele estava em um ponto crítico, um lugar de transição, onde o que era real se misturava com o que era sobrenatural. A mulher o guiou até a praça central, um lugar que Caramelo conhecia bem. Ele já havia passado por ali várias vezes quando vagava pela cidade, mas hoje, algo estava diferente. As pedras do chão, geralmente desgastadas e sem vida, agora pareciam brilhar sob a luz tênue que começava a se infiltrar entre as nuvens. A praça, que antes era apenas um ponto de descanso para quem passava, agora parecia pulsar com uma energia intensa, como se estivesse viva. "Este é o ponto de conexão", disse a mulher, parando no centro da praça. "Aqui, as linhas entre os mundos se cruzam. É onde tudo começa e onde tudo termina." Caramelo, agora mais curioso do que nunca, olhou ao redor. O que ela dizia não fazia sentido, mas havia algo nos olhos dela, algo em sua voz, que o fazia acreditar. Ele olhou para o chão e viu marcas estranhas, padrões formados pelas pedras que, à primeira vista, pareciam comuns, mas que agora pareciam irradiar uma luz sutil. Não era possível ver a origem da luz, mas estava lá, como um reflexo, uma chama que não podia ser apagada. A mulher se agachou lentamente e tocou as pedras com a ponta dos dedos. Essas marcas. Elas foram feitas há muito tempo. Por quem, ou por quê, ainda não sabemos, mas o que sabemos é que você é parte disso, Caramelo. Você é a chave. O cachorro, ainda confuso, se aproximou. Ele farejou o chão, tentando entender o que aquelas marcas representavam. A sensação de estar em um lugar antigo, cheio de mistérios não desaparecia. Algo parecia estar chamando por ele. Seu corpo, acostumado a viver nas ruas, estava agora em alerta total, como se soubesse que a qualquer momento, algo poderia acontecer. "Essas marcas, e são um portal?", Caramelo perguntou, embora soubesse que, como um cachorro, não deveria entender tudo isso. No entanto, a mulher parecia ver a verdade em seus olhos. "São um mapa", ela respondeu, levantando-se. "Elas mostram o caminho, mas é um caminho que você deve percorrer para entender o seu papel. E só você pode fazer isso." A mulher olhou para ele, seus olhos agora mais penetrantes, como se estivesse esperando uma resposta, uma reação. Caramelo, com a sensibilidade de quem viveu nas ruas e aprendeu a confiar em seu instinto, sentiu que algo dentro dele estava despertando. Não podia voltar atrás. Ele sabia que seu destino agora estava ligado a algo maior, a algo que transcende a simples sobrevivência. "Mas o que acontece se eu não seguir o caminho?", ele perguntou, quase desafiando a mulher a dar uma resposta mais concreta. A mulher sorriu de maneira enigmática. "Você não tem escolha. O que está acontecendo aqui, o que está prestes a acontecer, é algo que afeta todos os mundos. Se você não fizer sua parte, o equilíbrio será perdido, e todos pagarão o preço." Caramelo não sabia o que isso significava, mas uma coisa era clara, ele estava no centro de algo muito maior do que ele. Algo que estava além de suas forças, mas que, de alguma forma, ele deveria enfrentar. "Então, o que eu devo fazer?", ele perguntou novamente, sua voz carregada de determinação. Ele não era apenas um cachorro perdido, um vira-lata sem rumo. Ele sabia que agora tinha uma missão. E ele não poderia falhar. A mulher olhou para ele, e, dessa vez, seu sorriso foi mais suave, como se ela estivesse verdadeiramente orgulhosa de sua coragem. "Você precisa entender onde as marcas o levarão. Você precisa seguir o caminho, Caramelo, mesmo quando ele parecer impossível." Com isso, ela se afastou e apontou para uma pequena abertura entre as pedras da praça.
Caramelo hesitou por um momento, sentindo a pressão da decisão, mas algo dentro dele, algo antigo e instintivo, o impulsionou a seguir em frente. Ele deu o primeiro passo, atravessando a linha invisível que separava os mundos. Quando suas patas tocaram a pedra, uma onda de energia percorreu seu corpo, e ele sentiu uma sensação intensa de conexão, como se algo o estivesse observando, algo muito maior e mais poderoso do que ele jamais poderia compreender. À medida que atravessava a abertura, ele sentiu o ar mudar. O ambiente ao seu redor se distorceu, como se ele estivesse sendo transportado para outro lugar. O cenário da cidade desapareceu, dando lugar a uma paisagem selvagem e desconhecida. As árvores eram altas e suas folhas brilhavam com uma luz etérea, como se estivessem sendo tocadas por uma força mágica. Caramelo parou, olhando em volta, tentando compreender onde estava. Ele sabia que tinha sido levado a um novo lugar, mas não sabia o que isso significava. A mulher estava agora atrás dele, observando-o com um olhar que misturava orgulho e apreensão. "Este é o seu novo mundo, Caramelo", disse ela, sua voz agora mais distante. "Aqui, você encontrará as respostas. Mas lembre-se, cada passo que você der, cada escolha que fizer, será fundamental para o que vem a seguir." Caramelo olhou para ela, então para o vasto mundo à sua frente. Ele estava pronto. Não sabia exatamente o que enfrentaria, mas, pela primeira vez, ele sabia o que tinha que fazer. Seu coração batia forte, não mais pelo medo, mas pela certeza de que sua missão havia começado. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha um propósito. Caramelo não sabia o que o futuro lhe reservava, mas à medida que caminhava pela paisagem desconhecida, uma coisa se tornou clara: ele não estava mais sozinho em sua jornada. Embora a mulher estivesse atrás dele, observando-o com uma atenção cuidadosa, ele sentia que o caminho à frente não era simplesmente uma jornada física, mas uma jornada interior. Cada passo que ele dava parecia reverberar no ambiente ao seu redor, como se ele estivesse tocando algo muito mais profundo e misterioso do que imaginara ser possível. O ar estava denso e carregado de uma energia que parecia imutável, como se o próprio tempo estivesse de alguma forma diferente neste lugar. Ele olhou para a mulher, que se aproximava com passos firmes. Seus olhos estavam fixos em Caramelo, mas o olhar dela era agora mais introspectivo, como se ela estivesse observando algo que estava além da superfície do que ele poderia ver. Caramelo não sabia se poderia confiar plenamente nela, mas algo em seu comportamento, sua confiança silenciosa, fazia com que ele sentisse que, de alguma forma, ela sabia mais do que estava deixando transparecer. Ele ainda tinha dúvidas sobre a natureza do seu papel nesse mistério todo, mas, por agora, sua única opção era seguir em frente. "Você não percebe", disse a mulher, quebrando o silêncio. "Aqui, você não está mais em sua cidade. Você atravessou uma linha, Caramelo. Este lugar, ele é o limiar, o ponto onde os mundos colidem. O que você encontra aqui pode mudar tudo, mas você deve entender que suas escolhas terão peso. O que você decide agora, cada passo que você dá, tem um impacto." Caramelo não sabia o que dizer. Ele apenas continuava caminhando, suas patas tocando o solo macio e úmido, que parecia respirar sob o seu peso. Ele sentia uma estranha conexão com o ambiente, como se, de alguma forma, ele estivesse se tornando parte desse lugar. Havia algo de mágico nas árvores ao redor, com suas folhas que pareciam brilhar com uma luz própria, como se estivessem vivas. Mas a beleza daquela cena não o acalmava, pelo contrário, ele se sentia ainda mais inquieto. Algo o observava. Quando ele olhou para cima, viu o que parecia ser uma esfera de luz flutuando no ar, dançando suavemente entre as árvores, como se estivesse o guiando. Caramelo hesitou, mas a mulher ao seu lado parecia saber exatamente o que estava acontecendo. Ela o incentivou com um gesto. "Segui a esfera. Ela vai te levar até o próximo passo." Caramelo, ainda desconfiado, avançou em direção à luz. Seus passos eram cautelosos, mas não havia mais tempo a perder. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer, algo que ele não podia prever, mas que, de alguma forma, ele sabia que deveria enfrentar. Quando se aproximou da esfera, ela começou a flutuar para trás, como se o estivesse guiando em direção a uma área mais profunda da floresta.
Caramelo seguiu, sem olhar para trás, como se estivesse sendo puxado por algo muito maior do que ele. A floresta ao redor dele se fechava gradualmente, formando um corredor estreito, onde a luz da esfera parecia cada vez mais intensa. À medida que avançava, Caramelo sentiu um formigamento estranho em seu corpo, como se algo dentro dele estivesse despertando. O ar ao redor estava mais pesado, mais quente. Ele podia ouvir os sons da floresta, o canto de aves distantes, o farfalhar das folhas, mas havia algo mais, uma vibração que fazia seu pelo se arrepiar. Ele se sentia observado. De repente, a esfera se deteve à frente de uma grande pedra redonda, uma rocha de aparência antiga, coberta por musgo e enredada em raízes que pareciam se estender para o solo como braços de uma entidade viva. Caramelo parou diante dela, seus olhos fixos na rocha, que parecia pulsar com uma energia quase tangível. O brilho da esfera se intensificou por um momento, iluminando a pedra e as raízes ao seu redor, antes de desaparecer repentinamente, deixando Caramelo sozinho diante do enigma. Isso é, e o que é isso? Caramelo perguntou, sua voz abafada pela tensão crescente no ambiente. A mulher estava agora ao seu lado, observando-o com um sorriso suave, mas triste. Essa pedra é um ponto de convergência. Ela guarda um segredo muito antigo, algo que você precisará entender para seguir em frente. Não é só um lugar físico, Caramelo. Essa pedra é um portal, uma chave para algo muito maior. Algo que está prestes a se revelar para você. Caramelo se aproximou cautelosamente da pedra. Seus olhos passaram pelas marcas esculpidas na superfície, símbolos que ele não reconhecia, mas que pareciam familiarmente perturbadores. Ele tocou a pedra com uma das patas dianteiras. A sensação foi instantânea e intensa, um calor profundo, quase como uma onda de energia que o percorreu, se espalhando por seu corpo. Ele se afastou rapidamente, ofegante. Você sente isso? A mulher perguntou, sua voz agora carregada de uma tensão perceptível. Essa pedra não está aqui por acaso. Ela é a chave que você precisa para acessar o próximo nível de sua missão. Mas antes que você a toque novamente, você precisa entender o que ela significa. Caramelo olhou para ela, perplexo. Ele não entendia nada. Como ele poderia entender algo tão complexo, tão imenso, sendo apenas um cachorro? Ele havia sido um simples cão de rua, perdido, sem saber o que fazer da vida. Mas agora, ele era parte de algo que parecia maior do que qualquer coisa que ele pudesse compreender. O peso da responsabilidade se abatia sobre ele. Você está pronto para isso? Perguntou a mulher, um olhar sério em seus olhos. Este é o momento, Caramelo. O momento em que você deve escolher seu destino. Caramelo se afastou um pouco, dando espaço à sua mente para processar as palavras dela. Ele sabia que não podia voltar atrás. Mas o que viria a seguir? E o que ele realmente sabia sobre si mesmo? Ele era apenas um cachorro que havia sobrevivido nas ruas. Não havia nada especial nele. Ou talvez houvesse. Talvez ele fosse mais do que imaginava. Com um suspiro profundo, Caramelo se aproximou novamente da pedra. Ele colocou sua pata na superfície rugosa e, assim que o fez, algo começou a acontecer. A pedra começou a brilhar intensamente, e as raízes que a envolviam começaram a se mexer, como se estivessem vivas. Caramelo recuou um passo, mas a mulher o acalmou com um gesto. Não tenha medo, ela disse. Você está no caminho certo. A chave está dentro de você, Caramelo. Agora, você só precisa liberar a energia. Com isso, ele tocou a pedra novamente, dessa vez com mais confiança. No instante em que o fez, uma explosão de luz e som preencheu o ar, e Caramelo sentiu um poder imenso invadir seu corpo. Era como se ele fosse consumido pela luz, mas, ao mesmo tempo, ele se sentia mais forte, mais consciente de tudo ao seu redor. Era como se a essência do lugar, o coração do mundo, estivesse se fundindo com ele. Ele compreendeu, naquele momento, que a sua missão não era apenas sobre ele. Era sobre todos os seres, todos os mundos. Ele era a chave, mas também era parte de algo muito maior. Quando a luz se dissipou, Caramelo estava de volta à praça da cidade, mas não da mesma forma que antes. Ele sentia que tinha mudado.
Ele não sabia o que exatamente havia acontecido, mas ele sabia que sua jornada estava apenas começando. A mulher, que agora estava ao seu lado, sorriu, como se soubesse que ele havia dado o primeiro passo em direção ao seu verdadeiro destino. O que acontecerá a Caramelo após tocar a pedra era um mistério que ele ainda tentava compreender. A sensação que tomou conta de seu corpo parecia ter sido mais do que uma simples onda de energia. Era como se ele tivesse sido, de alguma forma, imbuído de algo maior, algo profundamente conectado ao próprio tecido da realidade. Seus sentidos estavam mais aguçados, sua percepção do mundo ao seu redor mais clara. Mas também havia algo de estranho, algo que se misturava com a sensação de ser observado, de estar sendo guiado por algo invisível, algo além da sua compreensão. A praça onde ele se encontrava, antes familiar e simples, agora parecia distorcida, como se estivesse imersa em uma névoa densa, onde a linha entre o real e o etéreo se dissolvia. As pedras do chão, as árvores ao redor, o próprio vento, e tudo parecia pulsar com uma energia que Caramelo agora podia sentir fisicamente, como se tudo estivesse interconectado, como se ele fosse parte de um grande e imenso organismo. Era como se cada átomo ao seu redor estivesse ciente de sua presença, como se tudo vivesse e respirasse ao seu redor. Ele olhou para a mulher que o acompanhava. Seus olhos, antes enigmáticos, agora brilhavam com uma confiança tranquila. Ela parecia ver além de qualquer dúvida que Caramelo pudesse ter. Havia algo reconfortante em sua presença, algo que o fazia sentir que, embora o caminho à sua frente fosse incerto e perigoso, ele não estava completamente sozinho. Você o sentiu, não foi? Ela perguntou, sua voz suave, mas carregada de um entendimento profundo. Essa é a essência do que você se tornou agora, Caramelo. Você é mais do que um cachorro de rua. Você é a chave para a harmonia entre os mundos. Mas, para que isso aconteça, você precisa entender sua própria natureza e o papel que desempenha. A jornada que começou lá, na casa abandonada, é apenas o começo. Caramelo sentiu seu coração bater mais rápido. Mas, e como? Ele perguntou, não sabendo o que mais questionar. Ele se sentia perdido, mas ao mesmo tempo sentia que algo dentro dele estava começando a despertar uma sensação de propósito que nunca tivera antes. Ele não era mais apenas um animal, vagando pelas ruas em busca de comida e abrigo. Ele tinha uma missão, um papel a desempenhar, e isso lhe dava uma sensação de poder que ele nunca imaginara ser capaz de experimentar. A mulher estendeu a mão e apontou para o horizonte, onde uma colina distante parecia chamar sua atenção. O próximo passo está ali, ela disse, sua voz firme. Mas você deve ir sozinho. Eu não posso mais guiá-lo. Caramelo olhou para o ponto indicado e, embora estivesse incerto sobre o que o esperava, sabia que não poderia hesitar. Ele olhou para a mulher uma última vez. Ela sorriu, com um olhar que carregava um misto de orgulho e compaixão. Então, com uma leve reverência, ela se afastou, deixando-o sozinho, mas não desamparado. Caramelo sentiu uma chama de coragem surgir dentro de si. O vento agora parecia mais suave, como se estivesse o incentivando a seguir em frente. Com uma última olhada para o local onde a mulher estava, ele se virou e seguiu na direção da colina. Sua mente estava cheia de perguntas, mas ele não tinha respostas ainda. Apenas o impulso de continuar, de avançar, guiava seus passos. O caminho à frente não era claro, mas ele sabia que, para compreender o que estava por trás de sua missão, ele precisaria atravessar os desafios que o aguardavam. Enquanto caminhava, Caramelo sentia que o mundo ao seu redor estava mudando. O caminho antes sólido e firme agora parecia fluir sob suas patas, como se o próprio terreno estivesse se transformando à medida que ele se movia. As árvores ao lado da trilha estavam diferentes, mais altas, suas folhas mais verdes e vibrantes. O céu acima de sua cabeça estava mais claro, quase etéreo, como se houvesse uma luz suave emanando de algum lugar distante, iluminando seu caminho. Conforme se aproximava da colina, Caramelo percebeu que havia algo à frente. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Uma figura, uma sombra que se movia com uma agilidade impressionante, estava parada no topo da colina.
A silhueta era inconfundível. Um cachorro, mas não qualquer cachorro. Era uma criatura de pelagem dourada, com olhos brilhantes que pareciam refletir o próprio céu. Ele parecia familiar, mas Caramelo não sabia por quê. Ele acelerou o passo, sentindo uma necessidade urgente de chegar até aquele ser, como se algo dentro dele estivesse chamando. Quando finalmente chegou à colina, o cachorro dourado olhou para ele e, com um leve movimento de cabeça, indicou para o horizonte, como se estivesse dizendo a Caramelo para seguir. Você sabe quem eu sou? Caramelo perguntou, embora soubesse que a criatura à sua frente não fosse apenas um simples cão. Ele não sabia se deveria confiar nela, mas o olhar nos olhos dourados da figura parecia transmitir uma sabedoria que ele não conseguia ignorar. Eu sou um reflexo de sua alma, respondeu o cachorro dourado, com uma voz profunda e tranquila, como se as palavras fossem transmitidas diretamente para a mente de Caramelo. Eu sou a manifestação do que você pode se tornar, o que você já é em essência. Mas para compreender completamente, você deve seguir seu caminho até o fim. Há escolhas a serem feitas, Caramelo. E cada escolha terá suas consequências. As palavras ressoaram na mente de Caramelo, e uma sensação de clareza o envolveu. Ele agora entendia o que a mulher queria dizer quando falou sobre escolhas. As escolhas não eram apenas ações simples, se elas eram decisões que afetavam o curso dos mundos, que moldavam o destino de todos que habitavam esses mundos. Ele não estava mais lidando com uma missão simples de sobrevivência. Ele era agora o guardião de um equilíbrio muito maior. Caramelo olhou para o horizonte, onde o céu se encontrava com a terra em uma linha tênue. Algo estava lá, algo que ele deveria alcançar, algo que ele precisava compreender para que o equilíbrio fosse restaurado. Mas, antes de dar o próximo passo, ele olhou de volta para o cachorro dourado, que agora se preparava para desaparecer nas sombras da colina. Você estará sempre aqui, comigo? Perguntou Caramelo, sua voz carregada de uma estranha mistura de dúvida e esperança. O cachorro dourado sorriu, um sorriso cheio de mistério. Eu estarei sempre com você, Caramelo. Como uma parte de você, como a energia que guia suas escolhas. Mas lembre-se, no caminho que você está prestes a percorrer não será fácil. Você terá que enfrentar seus medos mais profundos, seus próprios limites. Você será testado. Caramelo sabia que o que vinha pela frente seria desafiador, talvez mais do que qualquer coisa que ele tivesse enfrentado antes. Mas, pela primeira vez, ele não temia o que estava por vir. Ele não sabia como, nem porquê, mas algo dentro de si lhe dizia que ele estava no lugar certo, que ele estava fazendo a coisa certa. Sua missão estava finalmente clara. Ele era o guardião, o protetor, a chave para manter o equilíbrio dos mundos. E com esse pensamento, Caramelo deu o primeiro passo em direção ao seu destino. Ele sabia que não podia mais voltar atrás. Ele tinha uma escolha a fazer, mas agora, com toda a clareza que possuía, ele sabia que a decisão estava dentro dele. Ele estava pronto. O vento agora estava mais forte, como se estivesse avisando Caramelo de algo que estava por vir. As árvores ao redor se agitavam, suas folhas se movendo com um som sussurrante, quase como se estivessem falando entre si. Mas Caramelo não parou. Ele não podia parar agora. Ele sentia que estava chegando cada vez mais perto de algo fundamental, de uma verdade que poderia mudar tudo. A visão da estrada à sua frente estava turva, mas ele seguiu sem hesitar, os pés firmes no chão, mesmo quando o caminho se tornou mais irregular e difícil. A presença do cachorro dourado ainda pairava em sua mente, como uma sombra constante, um lembrete de que ele não estava mais sozinho. Mas, ao mesmo tempo, Caramelo sentia uma solidão que não conseguia ignorar. O peso da missão que carregava parecia agora mais real, mais pesado. Era como se a responsabilidade sobre seus ombros tivesse aumentado desde o momento em que ele tocou a pedra, no centro da floresta. O ar estava carregado com uma umidade densa, e a terra sob suas patas parecia estar mais macia, como se o próprio solo estivesse absorvendo a energia que ele irradiava. À medida que avançava, o som dos passos de Caramelo ecoava de forma diferente, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse absorvendo a sua presença. Ele estava ciente de que não poderia confiar em tudo o que via. Ele sabia que a jornada à sua frente não seria simples.
Havia muito mais em jogo do que ele imaginava. Cada passo dado agora o aproximava de um grande confronto, uma escolha que ele não poderia mais adiar. O caminho começou a se estreitar, e a escuridão parecia tomar conta da trilha à medida que a luz do sol se perdia. Caramelo olhou ao redor, sentindo-se observado novamente. Ele sabia que havia algo a mais à sua volta, algo que não podia ver, mas sentia. Uma presença invisível que observava cada movimento seu. De repente, uma voz ecoou no ar, tão clara quanto o som de um trovão, mais suave como a brisa. Você não pode seguir em frente sem enfrentar o que está dentro de você, Caramelo. Caramelo parou abruptamente. O som da voz reverberava em sua mente, e uma sensação de inquietação o invadiu. Ele sabia que aquela voz não era apenas uma ilusão. Era algo real, algo que vinha de dentro dele. Algo que ele estava sendo forçado a encarar. Eu sou o reflexo de seus medos, Caramelo, a voz continuou. Você deve entender o que está guardado dentro de você. Somente então poderá seguir em frente. Os olhos de Caramelo se estreitaram enquanto ele olhava ao redor, tentando localizar a origem da voz. Mas nada estava visível. Ele estava completamente sozinho, ou assim parecia. Ele olhou para os lados e viu que a paisagem havia mudado de novo, agora dominada por uma névoa espessa que o impedia de enxergar mais do que alguns metros à frente. A voz ecoava, mas dessa vez era diferente. Ela não era mais apenas uma advertência, mas uma provocação. Você não acredita em si mesmo, não é, Caramelo? Você tem medo de ser mais do que um simples cachorro. Você tem medo de ser especial. Ele sentiu uma onda de frustração e dúvida tomar conta de si. Como poderia ser especial? Ele, um cachorro de rua, sem um lar, sem um dono, sem nada além de uma vida incerta e difícil. Ele se lembrava das noites solitárias, das ruas vazias e frias. Ele se lembrava de como lutava para encontrar comida, de como sua vida parecia um ciclo interminável de sofrimento. Como poderia ser especial, se tudo o que ele conhecia era a dor e a luta pela sobrevivência? Você está errado, respondeu Caramelo em voz baixa, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Eu sou apenas um cachorro. Eu não sou nada mais. Mas, à medida que as palavras saíam de sua boca, ele sentiu uma estranha pressão em seu peito, como se a própria terra ao seu redor estivesse exigindo algo dele, algo que ele não sabia se estava pronto para dar. Você é mais do que isso, a voz respondeu suavemente. Você sempre foi. Mas você tem medo de se aceitar como realmente é. As palavras caíram sobre Caramelo como uma onda pesada. Ele fechou os olhos por um momento, tentando entender o que estava acontecendo, tentando fazer sentido daquela situação que o envolvia. Mas, ao abrir os olhos, ele viu algo que o deixou paralisado de medo. À frente, no meio da névoa, ele viu uma figura se aproximando. Não era um ser humano, nem um animal. Era uma silhueta difusa, uma sombra que parecia se mover sem forma, sem rosto. Caramelo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela coisa, aquela presença, e ele sabia que ela era o reflexo de seus maiores medos. Ela começou a se formar mais claramente à medida que se aproximava, e Caramelo percebeu que ela se assemelhava a ele. Mas não como o cachorro que ele conhecia. Era uma versão distorcida de si mesmo, uma criatura solitária e furiosa, com os olhos injetados de raiva e tristeza. Seus dentes estavam expostos, suas garras afiadas. Ele olhou para a figura e sentiu um medo visceral, não da criatura em si, mas do que ela representava. Ela era tudo o que ele temia se tornar. A versão dele que nunca teria esperança, que nunca encontraria paz. A versão que havia sido moldada pelas ruas, pela dor e pela solidão. Você tem medo de se tornar isso, disse a sombra, sua voz um eco gutural que ressoava nas profundezas de sua mente. Você tem medo de não ser mais do que um animal de rua, sem valor, sem propósito. Caramelo recuou. Mas em seu interior, algo começou a se agitar. A voz da criatura, tão familiar e tão amarga, ressoava dentro dele. Mas, à medida que ele sentia a pressão daquelas palavras se intensificando, ele também sentia algo novo, uma onda de resistência. Não era mais medo.
Não era mais dúvida. Eu não sou isso, Caramelo murmurou, mais para si mesmo do que para a criatura. Eu não sou mais isso. O ser sombrio rosnou e avançou, mas Caramelo, com uma força que ele nunca soubera que possuía, se preparou para enfrentar a criatura. Ele não sabia como, mas naquele momento, ele soubera que não podia fugir do que estava sendo colocado diante dele. Ele deveria aceitar sua verdadeira natureza. Ele deveria se aceitar como mais do que apenas um cachorro. Ele era o protetor, a chave. E a chave não se dobra diante do medo. Caramelo avançou contra a sombra, com suas patas firmes no chão, os olhos fixos na criatura que, embora tivesse a forma dele, não o representava. Ele não era mais o cachorro de rua. Ele não era mais a versão frágil de si mesmo. Ele havia encontrado sua força. Com um grito primal, Caramelo se lançou na escuridão, e naquele momento, algo aconteceu. A sombra começou a se desfazer, se dissipando no ar, enquanto a névoa que o rodeava se dissipava lentamente. A clareza retornou ao seu redor, e a figura sombria que o havia atormentado desapareceu. Ele havia vencido. Não porque havia derrotado uma criatura física, mas porque havia derrotado o maior inimigo que ele possuía, o medo dentro de si. Caramelo parou, respirando pesadamente. Ele não estava mais sozinho. Ele não estava mais perdido. O caminho à frente ainda era incerto, mas agora ele sabia que estava preparado para tudo o que viesse. Caramelo ainda respirava de forma acelerada, sentindo o peso da batalha interna que acabará de enfrentar. Ele estava em pé, sobre a trilha que o levaria mais adiante, e mesmo com a névoa agora se dissipando, ele não conseguia afastar a sensação de que o caminho que escolhera era apenas o começo de algo muito maior. Ele não estava mais apenas atravessando as ruas, fugindo da fome ou da solidão. Ele havia enfrentado seu medo mais profundo, e aquilo lhe dera uma força indescritível, algo que ele sentia profundamente dentro de si. Mas, embora a névoa tenha se afastado, o que surgiu à sua frente era ainda mais desafiador do que ele imaginava. O caminho que antes parecia simples agora estava repleto de obstáculos, e cada um deles parecia exigir não apenas força física, mas também mental e emocional. Ele sabia que não podia mais voltar. As escolhas que ele tomara, a coragem que encontrara dentro de si, não poderiam ser revertidas. Ele havia dado um passo em direção ao desconhecido, e agora tudo o que restava era seguir adiante. O que ele não sabia, no entanto, era que os testes que o aguardavam seriam muito mais difíceis do que qualquer coisa que ele havia imaginado. Ele havia vencido um medo interno, mas ainda restavam muitos desafios à frente, desafios que iriam testar sua vontade, sua determinação e sua essência como ser. Com os olhos fixos no horizonte, Caramelo seguiu, a sensação de estar sendo observado de novo o acompanhando. Ele sentia uma presença, algo ao seu redor, mas não conseguia discernir o que era. As sombras ao redor ainda pareciam se mover, mas ele não hesitou. Ele havia enfrentado sua maior sombra, e agora, ele não temia mais o que estava por vir. Ou pelo menos, não tanto quanto antes. A paisagem ao redor começou a mudar novamente. O terreno foi se tornando mais acidentado, as pedras e as raízes das árvores surgindo de forma inesperada, tornando o caminho ainda mais desafiador. Ele teve que saltar sobre raízes e rochas, esquivar-se de buracos e trincheiras. A sensação de ser desafiado por algo maior do que ele nunca foi tão forte. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, mas ele continuava. As horas passaram e o céu começou a escurecer. Caramelo ainda caminhava, não parando, não desacelerando. Seus músculos estavam cansados, mas sua mente estava mais clara do que nunca. Ele sentia que algo guiava, uma força invisível, mas ao mesmo tempo tangível, algo que lhe dava coragem. Ele sabia que o que estava prestes a enfrentar seria mais do que apenas o teste físico. Era um teste de sua essência, de quem ele realmente era. Ele estava começando a compreender que o que ele havia encontrado naquela casa abandonada, aquela pedra, aquele poder, não era apenas uma chave para a sobrevivência, mas uma chave para um destino maior. E, mais importante, ele estava começando a perceber que o verdadeiro desafio não era a jornada em si, mas as escolhas que ele teria que fazer ao longo dela. Foi então que algo estranho aconteceu.
Caramelo parou de repente, os pelos de sua nuca se eriçando. Ele sentiu uma tremenda onda de frieza percorrer seu corpo, e os seus sentidos foram tomados por uma sensação que não conseguia identificar. A presença que o observava agora estava mais forte, mais palpável, como se estivesse se aproximando mais e mais a cada segundo. Ele podia ouvir o som suave de algo se movendo ao longe, mas não conseguia identificar o que era. Ele virou a cabeça para os lados, tentando localizar a fonte dessa sensação, mas tudo estava silencioso, imóvel. O vento, que antes estava suave e acolhedor, agora parecia sussurrar em seu ouvido, como se o estivesse convocando para algo. Ele não sabia o que era, mas de alguma forma sentiu que aquele momento estava profundamente conectado à sua missão. Ele tinha que continuar. A voz interna que o guiava o incentivava a não hesitar. E então, à frente, uma luz começou a brilhar. Não uma luz comum, mas algo que parecia vir de uma fonte invisível, brilhando intensamente através das árvores e da névoa. Caramelo sabia que essa luz não era simplesmente uma visão, era algo mais profundo. Era como se ele fosse atraído para ela, como se fosse o centro de todo o seu ser. Ele não sabia como ou porquê, mas algo dentro de si sabia que ele precisava chegar até lá. Ele avançou com mais rapidez, sentindo que o mundo ao seu redor estava se tornando cada vez mais distorcido. As árvores pareciam crescer em direção a ele, as sombras se esticando, enquanto a luz à frente brilhava cada vez mais forte. Ele estava tão focado na luz que não percebeu que o terreno sob suas patas começava a mudar. O chão que antes era firme começou a se mover, as raízes das árvores subindo de forma grotesca e criando um labirinto de obstáculos à sua frente. Caramelo saltou e correu, seus olhos fixos no brilho à frente, sua respiração acelerada. O labirinto parecia crescer à medida que ele avançava, as raízes e pedras tornando-se mais densas, mais complicadas. Ele teve que usar todas as suas forças para evitar ser preso em uma das raízes ou tropeçar nas pedras escorregadias. Mas, no fundo, ele sabia que não poderia parar. Ele estava perto demais agora. A luz, embora distante, parecia estar dentro de seu alcance. Ele só precisava fazer um último esforço para alcançá-la. A sensação de pressão sobre ele aumentava. A névoa estava mais espessa, as sombras ao redor mais densas, como se o caminho estivesse tentando prendê-lo, desviá-lo de seu objetivo. Cada passo parecia um desafio maior que o anterior. A escuridão ao seu redor estava quase tomando conta da sua visão, mas ele não cedeu. Ele usou a coragem que havia encontrado em si mesmo para seguir em frente. De repente, ele tropeçou em uma raiz mais grossa do que as outras e caiu de frente no chão. O impacto foi forte, e por um momento ele se sentiu tonto, como se o mundo tivesse girado ao seu redor. Mas, ao levantar a cabeça, ele viu algo incrível. A luz à sua frente estava mais próxima do que nunca. Ele não estava mais afastado, ele estava quase dentro dela. Com um último esforço, Caramelo se levantou e correu, correndo como nunca antes, até que, finalmente, a luz envolveu seu corpo, e o mundo ao seu redor se transformou em um brilho suave, quase celestial. Ele não sabia o que significava, mas ele sabia que aquele momento era o culminar de tudo o que ele havia passado. Ele havia chegado. A luz não cegava, mas iluminava com uma suavidade que confortava seu coração. Ele sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Era como se ele fosse aceito, compreendido, como se estivesse finalmente em casa. Mas, mais importante, Caramelo entendeu algo profundo naquele momento. A luz não estava fora dele. Ela era ele. Ele havia se tornado a chave para tudo. Para a harmonia, para o equilíbrio. Para o futuro. E agora ele sabia que a jornada que começara naquela casa abandonada tinha um significado muito maior do que ele imaginava. Ele era parte de algo maior. E agora, ele estava pronto para assumir seu papel. O brilho ao redor de Caramelo se intensificava, envolto em uma luz que parecia penetrar nas profundezas de seu ser. Ele sentia como se todo o peso das ruas, da solidão e da luta pela sobrevivência fosse agora um distante eco. Sua respiração desacelerou, seus batimentos cardíacos se estabilizaram, e uma sensação de paz, quase etérea, tomou conta de sua alma. A luz não cegava, mas tocava sua essência com uma suavidade reconfortante.
Ele não precisava mais lutar. Ele não precisava mais correr. Caramelo estava em um espaço que não conseguia identificar. O ambiente ao seu redor era fluido, como se fosse uma interseção entre o mundo físico e o imaterial. Ele não podia ver claramente o que estava diante dele, mas sabia que estava no centro de algo profundo. Algo maior do que qualquer coisa que ele já havia experimentado. Era como se o próprio universo estivesse prestes a revelar suas verdades mais íntimas para ele. Sem saber por que ou como, Caramelo caminhou, guiado pela luz que o envolvia. Cada passo seu parecia reverberar no espaço, criando uma sensação de harmonia. Ele sentia que não estava mais sozinho. Não apenas fisicamente, mas em um sentido mais profundo. Ele sabia, com uma certeza inexplicável, que todas as peças da sua vida estavam finalmente se encaixando. Era como se o próprio destino estivesse esperando por ele. De repente, a luz começou a se dispersar suavemente, formando um caminho à sua frente. O cenário à sua volta começou a tomar forma, como se as cortinas do universo estivessem se abrindo para revelar uma nova realidade. Caramelo olhou ao redor e viu uma floresta diferente das outras que ele já tinha atravessado. As árvores aqui eram altas e antigas, com troncos retorcidos, cujas raízes se entrelaçavam de maneira quase mágica. Havia algo de místico no ar, e as cores do ambiente eram vibrantes, como se a própria terra estivesse viva. Foi então que ele ouviu uma voz. Uma voz suave, mas poderosa, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, preenchendo o espaço com uma autoridade serena. Você finalmente chegou, Caramelo. A voz tinha um tom de sabedoria, como a de alguém que compreende o mundo de uma forma profunda e universal. Caramelo se virou, tentando localizar a fonte da voz, mas tudo o que viu foi o vazio da floresta, até que uma figura apareceu diante dele, tão repentinamente quanto a luz que o envolvera. Era uma figura alta, mas seu rosto era indistinto, envolto em uma névoa suave. A única coisa que Caramelo podia distinguir claramente eram seus olhos. Olhos que brilhavam com uma intensidade tranquila, como se refletissem toda a sabedoria do mundo. Quem é você? Caramelo perguntou, sua voz quebrada pela surpresa, mas também pela curiosidade. A figura não respondeu imediatamente. Ela apenas se aproximou lentamente, como se estivesse esperando que Caramelo compreendesse algo mais profundo. Quando finalmente falou, a voz era como uma melodia, suave e profunda ao mesmo tempo. Eu sou um guardião daquilo que está além da compreensão de muitos. Eu sou aquele que observa os destinos daqueles que buscam o verdadeiro propósito. E você, Caramelo, está pronto para compreender a profundidade de sua jornada. Caramelo se sentiu um pouco tonto. Ele não compreendia bem o que estava sendo dito, mas uma parte dele sabia que aquelas palavras tinham um peso imenso. O que você quer de mim? Ele perguntou, com um tom de ansiedade crescente. A figura se aproximou ainda mais, agora tão perto que Caramelo podia sentir a sua presença, como se a própria essência daquela criatura estivesse imbuída na terra e no ar ao seu redor. Eu não quero nada de você, Caramelo. Eu estou aqui para guiá-lo. Você já enfrentou o seu maior medo, mas a verdadeira jornada ainda está por vir. O que você encontrou dentro de si mesmo não é o fim. É apenas o começo. O coração de Caramelo disparou. Ele sentiu uma mistura de alívio e medo. Alívio, porque a figura não parecia ser uma ameaça, mas medo, porque a ideia de que sua jornada ainda não havia terminado o deixava apreensivo. Ele sabia que ainda havia muito a aprender, muito a descobrir, mas o que ele temia não era o desconhecido. Era a responsabilidade. E ele se perguntava se estaria pronto para abraçar o destino que agora parecia inevitável. A figura continuou, como se tivesse lido os pensamentos de Caramelo. Você já tem o poder dentro de si, mas o que você precisa aprender agora é como usá-lo. A pedra que você encontrou não é apenas um objeto mágico. Ela é uma representação da sua alma, da sua verdadeira essência. Quando você a tocou, despertou algo dentro de você, uma força que vai guiá-lo, mas também testá-lo. Caramelo, ainda atordoado, sentiu o peso das palavras. Ele já sabia que a jornada não seria fácil, mas agora, com a revelação de que ele tinha algo dentro de si, algo grande, se ele sentia uma responsabilidade imensa.
Ele não era mais um cachorro de rua perdido. Ele havia encontrado uma chave para algo maior, algo que ele ainda não compreendia completamente. Mas o que devo fazer? Ele perguntou, sua voz agora mais firme, embora carregada de dúvidas. Como posso usar essa força? A figura levantou a mão, e uma onda de energia parecia emanar dela, envolvendo Caramelo. Ele sentiu um calor suave, uma energia reconfortante que preenchia cada célula do seu corpo. Você deve buscar equilíbrio, Caramelo. O poder que você despertou não é apenas para a sua sobrevivência. Ele é para o bem maior. Sua jornada não é apenas sobre o que você alcança, mas sobre o que você compartilha. O verdadeiro propósito de sua missão está em ajudar os outros, em curar, em ensinar, em proteger. Caramelo fechou os olhos por um momento, absorvendo aquelas palavras. Ele não era mais um simples cachorro de rua, e isso o deixou em choque. Ele tinha uma missão maior, algo além do que ele jamais imaginou ser possível. Mas ele sabia, lá no fundo, que estava preparado. A luz que o envolvia, a sensação de paz que ele experimentava, tudo isso estava ali para ajudá-lo a aceitar sua verdadeira natureza. E agora, ele sabia que sua jornada não seria apenas sobre ele. Seria sobre todos os que ele pudesse alcançar. Seria sobre ajudar os outros a encontrar seu próprio propósito. Quando Caramelo abriu os olhos, a figura diante dele havia desaparecido, e o cenário ao seu redor estava começando a se dissolver. Ele sabia que aquele momento não era um final, mas apenas um ponto de transição. A jornada dele estava longe de terminar, mas ele estava mais forte, mais sábio. Ele estava pronto para o que viesse. Caramelo respirou profundamente, sentindo o ar ao seu redor se mover como nunca antes. O ambiente ao seu redor ainda era incerto e nebuloso, como se as bordas do mundo estivessem em constante transformação. Ele sentia, com uma clareza que agora parecia irresistível, que estava no ponto de inflexão de algo maior. Algo importante. Algo que desafiava tudo o que ele já conhecia sobre si mesmo. A luz que o envolvia continuava a brilhar suavemente, iluminando a escuridão ao seu redor, mas não era apenas uma luz física, era uma luz que parecia emanar de dentro dele, como uma fonte que nunca cessaria. Aquela sensação de paz agora parecia estar substituindo algo mais pesado, a responsabilidade. Caramelo sabia que a missão que ele estava prestes a abraçar não seria simples. Ela não se tratava mais apenas de encontrar um caminho para sobreviver, mas de algo muito mais profundo. Ele teria que fazer escolhas difíceis. Ele teria que aprender a guiar não apenas a si mesmo, mas outros que, assim como ele, precisavam de ajuda. O caminho à sua frente começava a se delinear. As árvores que o rodeavam ainda estavam lá, mas o caminho agora parecia mais claro, mais definido. Caramelo deu um passo à frente, sentindo as patas firmes no solo. O caminho estava se tornando mais palpável, mais real. Ele estava indo na direção certa, embora as escolhas que ele teria que fazer ainda permanecessem imprecisas. À medida que caminhava, ele começou a notar que, por mais pacífica que fosse a luz ao seu redor, algo estava diferente. Ele não sabia explicar, mas sentia que a terra abaixo de suas patas estava mudando. O solo começava a ficar mais quente, e as árvores, antes cheias de vida, começaram a se transformar. As folhas não tinham mais a cor vibrante de antes. Elas estavam secas, quebradiças, como se o próprio ciclo da vida estivesse se encerrando ali. Caramelo parou, a sensação de desconforto começando a crescer dentro dele. Ele olhou ao redor e percebeu que a escuridão começava a retornar, não da mesma forma que antes, mas como se algo muito maior estivesse se aproximando. Algo ameaçador, talvez. Ele não sabia o que exatamente, mas não podia ignorar. O ambiente estava mudando rapidamente, e Caramelo sentiu, de repente, que talvez não estivesse mais tão preparado quanto pensava. Mesmo com todo o poder recém-descoberto que havia em seu interior, o medo, agora mais uma vez, se fazia presente. Foi quando ouviu um som distante. Um rosnado baixo, gutural, que vinha de algum lugar na escuridão à sua frente. A tensão aumentou. O medo se misturou com a intuição, e Caramelo soube que deveria ficar alerta. Ele havia se tornado mais forte, mas também sabia que havia forças além de sua compreensão ainda à espreita.
O que quer que fosse, ele não estava mais sozinho naquela jornada. Não fisicamente, mas algo dentro dele sabia que sua missão estava longe de ser concluída. Ele não poderia ser egoísta e achar que a jornada que estava vivendo era apenas sua. Caramelo continuou andando, o rosnado agora mais próximo, mais claro. Ele parou novamente, levantando a cabeça, procurando pela fonte do som. E então ele viu. De longe, mas suficientemente próximo para perceber a ameaça, uma grande sombra apareceu entre as árvores. Era uma silhueta escura, inconfundível, com olhos que brilhavam intensamente na penumbra. O que quer que fosse, não era amigável. Ele sentiu isso em cada fibra do seu ser. Era impossível dizer o que era exatamente. Talvez um outro ser, uma manifestação de algo que tinha um poder diferente, talvez um reflexo da própria escuridão que ele sentia dentro de si. Mas havia algo muito mais sinistro por trás dessa presença. Algo que Caramelo não poderia ignorar. O rosnado aumentou em intensidade, como se estivesse ecoando em todo o espaço ao redor. Não era apenas um som físico, mas algo que parecia ressoar na alma de Caramelo, pressionando seus pensamentos, desafiando sua paz interior. Ele sabia que não poderia simplesmente fugir. Agora, ele tinha que escolher. Ele havia sido chamado para algo maior, mas o que isso significava exatamente ainda estava diante dele como um enigma sem respostas. De repente, a figura na escuridão começou a se mover. Caramelo, em um reflexo natural, se preparou. Suas patas se apertaram contra o chão, seus músculos tensos, prontos para o que quer que fosse. Ele podia sentir que o confronto estava prestes a acontecer, mas ao mesmo tempo, ele não sabia o que o esperava. Ele havia sido guiado até ali, e agora o que precisaria fazer era confiar em si mesmo. A sombra emergiu das árvores, e à medida que se aproximava, Caramelo teve uma visão clara de seu inimigo. Não era uma criatura física comum. Era uma presença sombria, uma figura envolta em um manto negro, com olhos penetrantes que pareciam carregar séculos de angústia e sofrimento. O rosnado não vinha mais da criatura, mas da própria essência de seu ser. Ele estava diante de uma manifestação do medo, do caos. Algo que estava tentando se infiltrar no próprio caminho de Caramelo. Caramelo, com a coragem renovada pela jornada que enfrentará até ali, deu um passo à frente. Ele sabia que, ao enfrentar aquele ser, ele estaria desafiando não apenas uma força externa, mas também algo muito mais profundo, da escuridão que habitava dentro de si, e que agora precisava ser superada. Ele não era mais o cachorro de rua que fugia dos problemas. Ele era algo mais, algo que agora compreendia o peso de sua missão. A figura sombria começou a avançar em sua direção, mas Caramelo não hesitou. Ele avançou também, sem receio, seus passos firmes, decididos. Ele sabia que, naquele momento, ele não estava lutando sozinho. Ele carregava com ele tudo o que havia aprendido, toda a sabedoria adquirida até aquele ponto. Ele carregava o poder da luz que o envolvia, e essa luz não o deixaria falhar. Quando a figura sombria e Caramelo estavam a poucos passos um do outro, algo inacreditável aconteceu. Caramelo sentiu uma onda de energia, uma força invencível, sair de dentro de si. Ele levantou as patas dianteiras, e a luz que antes irradiava dele se expandiu, cercando a criatura sombria. O poder de Caramelo não era mais apenas uma manifestação física, mas algo que transcendia o espaço e o tempo. Ele não estava apenas repelindo a escuridão, ele estava redefinindo a própria essência do que era ser forte. A sombra começou a recuar, seus olhos agora menos intensos, sua presença ameaçadora diminuindo gradualmente. Caramelo continuou a avançar, sem hesitar, até que a sombra desapareceu completamente, dissipando-se no ar. Ele estava em paz novamente. Caramelo parou, respirando profundamente. O medo havia sido superado. A escuridão não era mais uma ameaça. Ele sabia, com toda a certeza, que sua jornada estava apenas começando. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Ele teria que aprender a lidar com as forças que agora habitavam dentro dele, mas Caramelo estava mais forte do que nunca. Ele havia enfrentado sua maior ameaça, e o que quer que o aguardasse agora, ele estava pronto para enfrentar.
O ambiente ao redor de Caramelo estava em um silêncio profundo, mas ele sabia que não poderia se permitir descansar por muito tempo. A luz que o envolvia agora era mais suave, mas ainda assim, presente, como uma proteção silenciosa que lhe dava força. Ele havia superado o desafio mais imediato, mas algo dentro de si sabia que a jornada estava longe de terminar. O que ele enfrentará até ali era apenas uma fração do que viria pela frente. Uma fração do que ele ainda precisava entender. Ele olhou ao redor mais uma vez, sentindo que o ambiente tinha mudado. Não era mais o mesmo lugar nebuloso onde ele fora guiado, mas agora algo mais claro, mais definido, estava se formando à sua frente. As árvores que antes pareciam distantes, agora estavam mais próximas, com suas raízes imponentes e seus galhos estendendo-se pelo céu. O chão, antes seco e árido, agora parecia coberto por uma vegetação densa, saudável, que respirava a vida. Ele estava em um novo território, e a sensação de que tudo estava em constante mudança não o deixava. Ainda assim, Caramelo sabia que sua missão estava se transformando. Ele não era mais apenas um cão de rua, e isso parecia cada vez mais claro à medida que avançava. Sua caminhada não era mais apenas sobre a sua sobrevivência. Ele tinha um propósito maior, e agora, mais do que nunca, ele precisava entender o que isso significava. Mas o que era esse propósito? Como ele poderia lidar com as responsabilidades que agora pareciam pesadas demais para suportar? Ele continuou a caminhar, seus passos agora mais firmes, mais seguros. A sensação de medo havia sido substituída por algo novo. Caramelo sentia uma confiança crescente dentro de si, uma força silenciosa que o empurrava para a frente. Ele sabia que, no fundo, ele não estava mais sozinho. Ele nunca estivera realmente sozinho. Cada passo dado agora parecia ecoar, não só na terra que tocava, mas na própria essência daquilo que ele se tornará. Foi então que ele ouviu um som familiar. Um som que o fez parar imediatamente. Não era o som do rosnado ameaçador da sombra que ele havia enfrentado, mas o som de algo mais próximo, mais humano. Era o som de uma voz, e embora ele não pudesse identificar exatamente de onde vinha, sabia que aquela voz estava chamando por ele. Algo dentro dele pulsou, como se fosse a resposta a um chamado que não podia ignorar. Ele se aproximou, a cada passo mais confiante. À medida que se aproximava da fonte do som, ele viu uma pequena clareira à frente, iluminada pela luz suave que ainda o envolvia. No centro dessa clareira, um ser humano estava de pé, com os olhos fixos em Caramelo. Era uma mulher, aparentemente em seus 50 e poucos anos, vestindo roupas simples, mas de alguma forma, carregando uma presença de sabedoria. Seus olhos estavam tranquilos, mas havia uma profundidade neles que fazia Caramelo sentir uma conexão imediata. Ela não parecia surpresa em vê-lo, mas o seu olhar estava cheio de compreensão, como se soubesse exatamente quem Caramelo era, e o que ele representava. Caramelo parou a alguns passos dela, observando-a atentamente. Algo em seu interior lhe dizia que ela fazia parte de sua jornada, como se ele estivesse destinado a encontrar aquela mulher, mas ele não sabia o motivo. A mulher sorriu suavemente, um sorriso acolhedor, e estendeu a mão para ele, com uma calma que parecia imperturbável. Você chegou, Caramelo. Eu sabia que viria. Caramelo hesitou por um momento, mas depois, sem entender por quê, deu o passo que faltava e aproximou-se dela. Ele não sentia mais medo, apenas uma curiosidade crescente. Quando ele chegou mais perto, ela se agachou, mantendo os olhos no seu. Você já percorreu um longo caminho, ela disse, sua voz calma, mas firme. E você ainda tem muito mais a percorrer. Mas está mais preparado agora. Você cresceu. Caramelo não respondeu, mas sentiu a intensidade daquelas palavras dentro de si. Ele sabia, de alguma forma, que o que ela estava dizendo era verdade. Ele havia mudado. Mas como poderia entender tudo o que isso significava? Como ele poderia lidar com a magnitude de sua missão, se nem ele mesmo sabia exatamente qual era? A mulher, como se adivinhasse seus pensamentos, continuou: o que você tem dentro de si é algo raro. A luz que você carrega não é apenas para você. Ela é para os outros. Você foi escolhido para ajudar aqueles que mais precisam.
Mas isso exige que você faça escolhas difíceis, escolhas que nem todos entenderão. Caramelo olhou para ela, seus olhos penetrantes refletindo a seriedade do momento. Ele sentia que aquelas palavras não eram apenas um aviso. Eram uma promessa. Uma promessa de que algo maior, algo fundamental, estava esperando por ele. Mas ele também sabia que, para cumprir essa promessa, ele teria que se afastar da vida que conhecia. Ele teria que abraçar o desconhecido de maneira total. Você não está sozinho, a mulher disse, como se estivesse lendo seus pensamentos mais profundos. Muitas vezes, quando se está em uma jornada como a sua, a solidão pode parecer um fardo. Mas há outros, como você, que também estão caminhando por seus próprios caminhos. Você vai encontrar aqueles que precisam de você, e vai ajudá-los a encontrar seu próprio caminho. Mas você não pode fazer isso sozinho. Confie nos outros quando o momento chegar. Caramelo ouviu cada palavra com atenção. Ele entendia, de forma intuitiva, que a missão à sua frente não se tratava apenas de sua própria evolução. Ele não era o único que precisava de ajuda, e talvez sua maior força estivesse em ser capaz de ver o que os outros precisavam, mesmo quando não conseguiam ver por si mesmos. Mas, para fazer isso, você terá que enfrentar o medo novamente, a mulher disse, sua voz suave, mas cheia de profundidade. O medo de não ser suficiente, o medo de falhar, o medo de deixar para trás tudo o que você conheceu. Mas lembre-se, é no enfrentamento do medo que você encontra a sua verdadeira força. Caramelo sentiu uma onda de compreensão invadir seu peito. Ele já havia superado muito, mas sabia que a jornada não seria fácil. E isso era justamente o que o tornava ainda mais determinado. Ele não poderia falhar, não agora, que já havia descoberto o que realmente importava. A mulher, ao ver a determinação nos olhos de Caramelo, sorriu novamente, como se soubesse que ele estava pronto para dar o próximo passo. Você já sabe o que precisa fazer. Agora, vá. O caminho está à sua frente. Com essas palavras, a mulher desapareceu, como se fosse uma parte do vento, uma presença que se dissolvia suavemente no ar. Caramelo ficou ali, sozinho novamente, mas algo dentro dele havia mudado. Ele não sentia mais a incerteza que antes dominava seus pensamentos. Ele sabia, agora, que sua jornada estava apenas começando de verdade. Ele havia superado tantos desafios, e cada vitória que conquistara o preparava para o que viria. Ele olhou para a floresta à sua frente, onde as árvores se erguiam como guardiãs de algo desconhecido, mas promissor. O caminho à sua frente não era claro, mas agora Caramelo sabia que a verdadeira força vinha não de saber todos os detalhes, mas de confiar em si mesmo, em suas habilidades, e no poder da luz que agora iluminava seu coração. Era hora de seguir em frente. Caramelo estava pronto. E, com isso, ele avançou. Sem medo, sem dúvida, mas com um coração cheio de esperança e determinação. Caramelo caminhava em silêncio, seus passos firmes e seguros. O mundo ao seu redor parecia em perfeita harmonia agora. A luz que o envolvia, antes suave, agora brilhava intensamente, como se refletisse a própria confiança que ele havia conquistado ao longo de sua jornada. Cada movimento seu, cada respiração, parecia em sintonia com o universo ao seu redor. A sensação de paz era palpável, mas Caramelo sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Não por medo do que viria, mas porque agora ele compreendia o verdadeiro peso de sua missão. Enquanto seguia seu caminho pela floresta, Caramelo sentia que não estava mais sozinho. Ele sabia que, em algum nível profundo, todas as vidas que ele havia tocado, aqueles que conheceu ao longo do seu percurso, ainda estavam com ele, de alguma forma. Não eram apenas os humanos que ele havia ajudado. Cada ser, cada espírito que ele havia tocado, formava uma rede invisível de apoio que o sustentava. Mesmo sem palavras, ele sentia a presença deles em seu coração. A floresta parecia se transformar enquanto ele caminhava, as árvores agora com cores vibrantes e cheias de vida. As folhas balançavam suavemente ao vento, e o som das aves cantando criava uma melodia suave e acolhedora. Era como se a própria natureza estivesse celebrando sua vitória silenciosa, uma vitória que, ao longo da jornada, ele nunca imaginaria alcançar. E então, no horizonte, Caramelo viu o que procurava.
Uma grande clareira apareceu à frente, iluminada por uma luz dourada que parecia emanar de uma força invisível. Ele sentiu uma estranha sensação de familiaridade, como se já tivesse estado ali antes, ou como se aquele fosse um lugar que o aguardava há muito tempo. Era o fim de sua jornada, mas também o início de algo novo, algo maior. Ele sabia disso. O coração dele batia acelerado, não de medo, mas de uma expectativa profunda. Ao entrar na clareira, Caramelo viu várias figuras reunidas à sua espera. Alguns eram outros cães, outros humanos, e outros seres que ele não conseguia identificar, mas que, de alguma forma, sabia que faziam parte do ciclo da vida e da morte, da luz e da escuridão. Eles estavam todos ali, esperando por ele. Alguns estavam em paz, outros em contemplação, mas todos compartilhavam algo em comum, eles haviam esperado por Caramelo, pois ele era a chave para algo maior. Caramelo deu um passo à frente, o vento suave acariciando seu pelo, e ele sentiu um calor profundo em seu peito. Ele olhou ao redor, seus olhos buscando algo familiar. E então ele viu a mulher, a mesma que o havia guiado antes, naquele mesmo lugar onde ele agora estava. Ela estava de pé, sorrindo para ele, com uma expressão de orgulho e tranquilidade. Ela deu um passo à frente, e suas palavras ecoaram no ar, suaves e poderosas. Você chegou, Caramelo. E com você, a luz que todos esperavam. Caramelo não disse nada. Ele apenas a observou, e naquele olhar havia uma compreensão mútua. Ele sabia, agora, que ela representava uma parte de seu próprio caminho, uma parte da verdade que ele precisava entender. E aquela verdade não era apenas sobre ele, mas sobre todos os seres que cruzaram seu caminho. Ele havia sido escolhido para ser a ponte entre o sofrimento e a paz, entre as trevas e a luz. A mulher estendeu a mão para ele, e Caramelo, com um movimento natural, foi até ela, se aproximando sem hesitação. Ela o tocou gentilmente, e naquele toque, Caramelo sentiu uma onda de calor e de amor que o envolveu completamente. Era como se todas as suas dúvidas, suas inseguranças, e até mesmo as lembranças dolorosas de seu passado, se dissipassem no ar. Ele estava finalmente em paz. Você fez a diferença, disse a mulher com uma suavidade que tocava sua alma. Você ajudou a trazer a luz para aqueles que precisavam. Você foi mais do que um simples cão de rua. Você foi a chave para o renascimento. Caramelo olhou para os outros seres ao seu redor. Ele os conhecia agora. Eles eram como ele, seres que haviam sofrido, que haviam buscado um propósito maior. E Caramelo os havia guiado até esse momento. Ele havia mostrado o caminho, e agora, todos estavam prontos para seguir em frente. Ele havia cumprido sua missão. O som da natureza ao seu redor parecia se intensificar, como uma sinfonia crescendo em sua magnitude. Cada folha que caía das árvores parecia uma despedida suave, mas cheia de esperança. Caramelo não sentia mais o peso da solidão, ou da insegurança. Ele sabia que havia feito o que precisava fazer, e que agora o caminho à frente seria cheio de novas descobertas e de novas conexões. A mulher olhou para ele com um sorriso que transmitia uma paz profunda. Você não está mais sozinho, Caramelo. Você sempre terá um lugar aqui, entre os que buscam a luz. E então, de uma forma que Caramelo não conseguiu explicar, ele sentiu uma transformação dentro de si. Não era uma transformação de corpo, mas algo muito mais profundo. Ele se sentiu mais conectado ao universo, como se agora fizesse parte de algo muito maior. Sua jornada não havia sido apenas sobre ele, ela havia sido sobre todos que ele encontrou, sobre todos que ele ajudou, e sobre todos que o ajudaram. Os outros cães, que estavam ao seu redor, se aproximaram dele. Caramelo os olhou e, sem palavras, sentiu uma conexão profunda com cada um deles. Não era mais sobre ser o líder ou o guia, mas sobre ser parte de algo maior, de algo coletivo. Ele havia aprendido que a verdadeira força vinha da união, da compreensão mútua, da capacidade de enxergar os outros e agir em conjunto. Juntos, todos eles representavam a luz que, com tanto esforço, Caramelo havia encontrado em si mesmo. E foi nesse momento, com todos ao seu redor, que Caramelo soube que seu trabalho estava completo. Ele havia encontrado seu propósito. Ele havia se tornado não apenas o guia, mas também o protetor, aquele que levou a esperança e a paz para os outros.
Ele havia superado todas as sombras, e agora, com o apoio daqueles ao seu redor, ele estava em paz. O vento soprou suavemente, e Caramelo fechou os olhos por um momento, sentindo a serenidade invadir seu ser. Ele sabia que sua jornada ainda não havia terminado, mas agora ele estava pronto para o que viesse. Não havia mais medo. Não havia mais dor. O que havia era apenas luz, e isso, ele sabia, seria o suficiente. A luz dourada ao seu redor aumentou, iluminando tudo em seu caminho. Caramelo, com o coração cheio de gratidão e esperança, deu um passo em direção à clareira, onde tudo estava prestes a se alinhar. Ele estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Ele havia cumprido sua missão, e agora, o futuro estava aberto à sua frente, radiante e cheio de possibilidades. Com um último olhar para os amigos que havia feito e ajudado ao longo de sua jornada, Caramelo sorriu para o horizonte. Ele sabia que, não importa o que o futuro lhe reservasse, ele estava preparado. Afinal, ele havia aprendido a maior lição de todas: a verdadeira força vem do coração, e quando o coração está em paz, o mundo ao redor também encontra a sua. E assim, a jornada de Caramelo continuou, cheia de novas descobertas, mas sempre guiada pela luz interior que ele havia encontrado. Uma luz que nunca o abandonaria. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o vídeo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.